Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço para um debate com a participação de jornalistas convidados. Lembrando que essa temporada é dedicada a uma análise mais apurada sobre a educação, a repercussão dessa importante política pública nos diferentes setores da sociedade. Falar de avanços, mas apontar também desafios. E para falar de um assunto importante, eu convido para esse bate-papo Isaías Rocha, editor-chefe do blog isaiasrocha.com, e Thales Castro, editor-chefe do blog thalescastro.com. Nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem aí na sua telinha. Bom, gente, a educação, sem dúvidas, é um dos principais meios para transformar a vida das pessoas e de toda a sociedade. Mas quando algo nesse importante processo não está ocorrendo como devia, a sociedade pode contar com um importante aliado. Estamos falando do Ministério Público, que por meio das promotorias atua para garantir esse direito básico para as nossas crianças e adolescentes. Então, para falar sobre essa importante atuação, dentre outros assuntos, o Sem Filtro de hoje convida o promotor Paulo Avelar, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público do Maranhão. Sejam todos bem-vindos aqui. E antes da gente começar a nossa entrevista, vamos conhecer um pouco da trajetória do promotor Paulo Avelar. Paulo Silvestre Avelar Silva se graduou em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 1983. Possui especialização em Metodologia do Ensino Superior, também pela UFMA. Atuou como professor universitário na área de Direito, com recorte para Direito Processual Penal. Paulo Avelar também é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Direito à Educação do Ministério Público do Estado do Maranhão. Seu envolvimento e compromisso com a educação rendeu diversos prêmios ao longo dos anos, a exemplo da medalha Simão Estácio da Silveira, entregue pela Câmara Municipal de São Luís em 2001. Em 2012, recebeu o Mérito Educacional pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atualmente, Paulo Avelar atua no Ministério Público como promotor de justiça especializado na defesa dos direitos da educação. Muito bom, quero novamente cumprimentar a todos e agradecer a participação aqui no nosso programa. Bom, então vamos iniciar aqui, abrir o Sem Filtro com as informações preocupantes de um dado divulgado recentemente pelo IBGE, que apontou que aqui no Maranhão, 12,1% dos maranhenses não sabem ler e nem escrever. É o 4º maior índice do país. Como o Ministério Público vem atuando para que a educação básica, doutor Paulo Avelar, chegue a todo aqui no Estado? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse nosso Sem Filtro, mais uma vez. Obrigada por vir. Eu participei de outra edição e dizer que é um grande canal de comunicação e realmente aqui a gente consegue ter essa liberdade de conversar bem e falar sobre esses pontos. Eu vi assim, vou pegar um pouco pela essa questão aí do dado mencionado do IBGE. 12%, 4º lugar no país, né, com o maior índice de analfabetos. Logo que saiu essa pesquisa, eu muito me preocupei. Enquanto promotor de justiça, de defesa da educação, só uma correçãozinha, eu sou titular da 1ª Promotoria. Perfeito. Ok. E essa promotoria, ela também, além de ter atuação em São Luís, mas nos temas regionais, que é isso, a questão do analfabetismo, isso atinge o estado todo. Então, também nós temos atribuição. E eu fiquei muito preocupado com esses índices, que não eram muito do desconhecimento. E, de imediato, nós começamos algumas tratativas, inclusive o próprio Ministério Público, através do seu procurador-geral, doutor Eduardo Nicolau, ele participou de uma grande reunião onde foi apresentado pelo governo do estado, né, um planejamento, uma proposta com medidas para se chegar a atacar esse índice muito alto, né, do analfabetismo. Enquanto promotor de justiça, e nós trabalhamos muito com a educação básica, então a nossa atuação é a educação básica, também a educação superior e outras modalidades de ensino. Na educação básica, você praticamente não tem essa atuação individualizada, porque nós temos 217 municípios, e aí transformando, tem várias comarcas, alguns são termos, e em cada município desse nós temos um promotor de justiça. Quando elas não são especializadas, exemplo de Imperatriz, de Caxias,
Santa Inês, que são com marcas grandes, os outros, o promotor praticamente é um clínico geral. Então, ele atua em todas as ofertas de políticas públicas. Então, ele está lá para ser vigilante tudo isso, incluindo aí a educação. Eu me lembro bem que iniciou com esse governo do Brandão, Carlos Brandão, agora nessa gestão, abriu uma grande frente para combater o analfabetismo no Estado. Então, várias ações vão ser ainda postas em prática e, naturalmente, estamos ainda aguardando algumas orientações a nível de Estado do Estado. Na capital, fica mais fácil de você trabalhar, porque nós temos as redes específicas, então nós temos promotores. No meu caso, eu sou o promotor da primeira promotoria e atuo aí na parte das últimas sedes do ensino fundamental, ensino médio e educação superior, tanto privada quanto pública. Já um outro colega trabalha com a parte da educação infantil e as primeiras séries do ensino fundamental e educação especial, de maneira geral, com forma de inclusão. Agora, além disso, aí já entramos nessa seara do combate ao analfabetismo, que também ele é presente em São Luís, nós sabemos disso, nós temos aqui um percentual muito grande, eu não posso afirmar percentuais, mas sabemos que nós temos. Nós temos mais 7 promotores de justiça, 7 promotorias de justiça, que são as promotorias distritais. Elas foram criadas no ano passado, e essas promotorias nós têm atuação em várias políticas públicas, e são divididas nos bairros de maior vulnerabilidade, tipo assim, e população também, né, populacional. Nós temos o Anjo da Guarda, essa região aqui, daqui da Ponte do Bacanga até no Anjo da Guarda, Vila Maranhão, etc., nós temos aí um promotor de justiça. Lá na Cidade Operária e etc., nós temos outro. No centro da cidade também temos, são 7. Vila Luizão, ali de Vinéia, aquela região também. Coroadinho e também a zona rural, 2 promotores na zona rural. Então, com essas promotorias, fica muito mais fácil do Ministério Público conseguir também atuar de forma mais incisiva, de forma mais eficaz, visando aí combater essa deficiência gravíssima, né? Que já não se pode admitir numa época dessa ainda a gente trabalhar para discutir. Quarto lugar, analfabetismo é muito grande, é um déficit muito grande. Com certeza, promotor, uma triste realidade. Vamos ampliar esse debate, começando então pelo Isaías. Primeiro, parabenizar o doutor Paulo Avelar. A gente que trabalha com a informação, a gente, vez ou outra, toma informação e conhecimento de uma atuação importante do Ministério Público para garantir direitos, né? Que, na verdade, essas pessoas que não conseguiram se alfabetizar é por falta de um direito previsto na Constituição, que o órgão de fiscalização, que é o Ministério Público, que atua exatamente para ter essa garantia. Mas, doutor, o senhor falou aí, especificou mais ou menos algumas áreas de atuação. Quais são os casos, por exemplo, nesse setor, na área de educação, mais frequente que chegam na sua promotoria? Vamos assim tentar resumir, mas para que a oferta da educação ela realmente possa ser contemplada, e vou fazer praticamente 20 anos, eu tenho 19 anos que eu atuo na defesa da educação. Uma boa parte desses anos aí sozinho, depois chegou mais um colega e agora tem mais 7 que tem essa atuação diversificada. Então nós temos uma situação grave, por exemplo, professores, carência de professores na rede, né? Isso aí não é só na rede estadual, vou para a rede estadual e depois eu falo um pouco da rede municipal, mas na rede estadual. Então nós temos muitos segmentos que estão aí sem professores, principalmente nessas áreas. Disciplinas como inglês, línguas inglesa, matemática, as exatas, física, química, né? Então, são as áreas que mais nós temos dificuldade no Estado. E nós, não sei se os senhores se recordam, que na gestão do governador José Reinaldo Tavares, ele propagou isso aí no Estado, que ele tinha levado o ensino médio para os 217 municípios do Estado do Maranhão. Depois nós vamos fazer a avaliação disso, que uma coisa é você dar esse número, 217 municípios. Mas como chegou esse ensino médio lá? Será que chegou
Eu estou falando do ensino médio, depois a gente fala um pouco no recorte para a educação do infantil, do ensino fundamental. Então, muito difícil, porque não tínhamos professores, nós não tínhamos espaço físico suficientes, o transporte escolar muito deficitário, a alimentação escolar deficitária. Então, eu já estou situando mais ou menos aí, citando a nossa área de atuação onde nós estamos combatendo mais. A infraestrutura das escolas, os prédios escolares, muitas das vezes com muita deficiência. No estado todo, houve uma melhora bem significativa, temos que reconhecer isso, no governo do Flávio Dino, quando ele propagou aquele programa Escola Digna. Né? Escola Digna conseguiu tirar aí muitas escolas, daquelas escolas de taipa e etc. que você encontrava aí no município. Ainda existem, não vou dizer que não existem todas. Mas isso também vai muito do somatório, né? Do regime de colaboração. O governo do Estado só não faz isso tem que haver a contrapartida do município. Não, às vezes você, quando o município, não, mas isso aqui é uma escola do governo do Estado, não tem nada a ver com isso. Não, pelo contrário, está no meu município, eu acho que eu tenho que estar ali para também somar. Então, houve isso, mas nós temos essas dificuldades. A questão, principalmente, professores. Vou dar um exemplo claro aqui. Recentemente, eu recebi umas informações do próprio governo do Estado, agora, do secretário Felipe, uma informação no inquérito civil, que nós temos 32%, parece que 32% dos nossos professores da rede, eles são professores contratados. Então, é um número muito grande. Vou transformar em números. Algo em torno de 10 mil professores da rede 19 e tal são contratados. Então, você começa a ver. Então, contrato temporário. Daqueles contratos que você faz por um ano, renova-se por mais um, segundo a nossa lei 6.515, uma coisa assim, do Estado, e teria que ter o concurso para suprir, né, essa necessidade. E eu fiquei muito espantado quando eu vi o número, porque em 2015 nós tínhamos também um déficit muito grande de professores e, no meu caso, a primeira promotoria, com alguns outros colegas de defesa da educação do Estado, nós debatemos esse assunto, discutimos e firmamos um acordo judicial para que fosse realizado o concurso público para diminuir o número de professores contratados, né, as contratações temporárias. À época diminuiu, mas de repente começou novamente isso. E quando eu oficiei ao secretário Felipe Camarão recentemente, nos autos do inquérito civil, a informação que eu tive, e está lá nos autos, é de que, já sinalizando, com a intervenção do Ministério Público, firmaríamos aí um TAC, um termo de compromisso de ajustamento de conduta, para a realização de concurso, para diminuir e ficar apenas aquilo que é realmente a excepcionalidade, como diz lá o artigo 37 da Constituição Federal. E ele me falando, na resposta ao mandato, diz assim, que nós temos uma dificuldade grande no momento. O novo ensino médio, que agora está em discussão novamente, né, voltou à nova discussão, então tem muitas disciplinas, muitos eixos aí que não tinham e que nós não tínhamos profissionais. Então precisamos definir, que isso realmente seja definido no Congresso, o novo ensino médio, né, com essas discussões que estão levando a efeito ainda agora, para que ver exatamente o que nós vamos precisar. Então nós vamos repartir isso em duas partes. Uma parte, um concurso para a necessidade da rede da educação básica hoje, com o que nós temos em termos de legislação. E um outro concurso, mais na frente, seria já com o novo ensino médio estando regulamentado. Então, fazendo assim um corte, um recorte, podemos dizer que a nossa atuação lá, com base no artigo 205, né, que diz que a educação é direito de todos, não é? Direito de todos e é obrigação do Estado, da família e da sociedade, né? Então, a gente tem que começar a pegar por esse eixo a questão do concurso público, para a realização de concurso público, melhoria nas instalações, estrutura física das escolas, melhoria no transporte escolar, né? Na alimentação escolar. Então, eu poderia... além disso, nós temos só docentes, professores, mas nós temos todo um pessoal de apoio da educação que há muitos anos não se faz um concurso. Então, você chega nas escolas, você tem um gestor, vamos chamar um diretor, diretor geral, um adjunto, professores, alguns terceirizados, mas você não tem mais secretários, você não tem administrativos, praticamente se faz tudo só. E aqueles que ainda remanescem
né, são remanescentes dos concursos anteriores, todos já estão em fase de aposentadoria. Então, tem que haver renovação para poder fortalecer. Com certeza, promotor, é toda uma estrutura que influencia no aprendizado da criança, do adolescente. O senhor tocou em pontos essenciais, desde o transporte, a estrutura da escola, a alimentação, que é fundamental. A criança de barriga vazia, como é que ela vai aprender? A gente sabe que a merenda escolar faz toda a diferença, né? A motivação dos professores também, né? Enfim, é toda uma estrutura. Eu passo então a palavra agora ao jornalista Thales para continuar esse debate. Iniciar parabenizando a iniciativa do Ministério Público, que é importante, né, garantir, sempre estar em defesa dessas garantias, principalmente a questão da educação, da saúde, e o Ministério Público sempre desempenha com excelência esse trabalho. E aí eu pergunto para o doutor sobre a questão da pandemia. A pandemia nos mostrou que nós ainda não estamos preparados para o ensino remoto, doutor. Na sua opinião, o que é necessário fazer para superar essa problemática? Durante esse período da pandemia, foi um período novo para todos nós, um aprendizado para todos nós, não é? De maneira geral. Vamos falar da educação, nós tínhamos 100% presencial, de repente 100% de forma remota, e essa forma remota aí, ela se dividiu em várias formas, não só na questão da utilização do celular, das outras plataformas, etc., mas também trabalhos mesmo, através de xerox, etc., trabalho encaminhado para a residência e tal, mas remoto. Essa pandemia deixou muita sequela, afastou muito nossos alunos, né? Isso todos nós sabemos. A questão psicológica é uma questão também que isso tudo influenciou bastante. E ainda tem essa influência. Hoje mesmo estou ouvindo uma discussão ali, a questão de tratar da violência no espaço escolar, também fruto da pandemia, porque de repente você afastou o aluno e toda a comunidade escolar ficou na sua residência e a escola ficou um espaço morto, né? E para a gente retomar isso foi com muita dificuldade. Ainda temos situações de escolas com ensino remoto, bem poucas, né? Mas ainda temos algumas situações. Por exemplo, eu podia citar algumas escolas que tiveram prédios totalmente deteriorados, a infraestrutura e estão ainda em reforma. Tem uma ou duas escolas, por exemplo, da rede estadual, vou dar um exemplo, São Luís, João Paulo II, o Centro de Ensino Médio João Paulo II, lá no Turu. Então, eu me deparei aí no início do ano com a escola parada, todo mundo remoto, nós já estávamos há um ano retomando e ainda parado por falta de infraestrutura. Mas, graças a Deus, houve a intervenção, fomos atendidos e já retomou todo mundo. Mas é um aprendizado novo, Thales. Posso dizer isso, um aprendizado novo. Muita coisa ainda precisa ser retomada para que a gente possa, inclusive, até trabalhar nessa questão do remoto, não é? Hoje, praticamente, nós estamos quase que 90% de forma presencial, muito pouco no remoto. Mas, ainda assim, ficaram esses resquícios que a gente precisa aprimorar, né? Nós temos participado de muitas discussões. O Conselho Estadual de Educação, através da sua presidente, a professora Soraya, trabalhou muito nesse sentido e algumas resoluções, alguns instrumentos que estão aí propiciando um novo caminhar na educação. Perfeito. Bom, esse bloco fica por aqui, né? E o entrevistado de hoje é o promotor Paulo Avelar, titular, né, da primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público do Maranhão. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Programa Sem Filtro de volta e o nosso convidado de hoje é o promotor de justiça Paulo Avelar. Aqui comigo os jornalistas convidados, o Thales Castro e o Isaías Rojas. Então, Thales, eu começo agora esse bloco com você. Doutor Paulo, anualmente é comum, infelizmente, se ver relatos de pais e mães sobre relatos de matrículas negadas. Nesse sentido, como é que o Ministério Público se comporta, quais as medidas tomadas pelo Ministério Público em relação a esses episódios? Eu fazia assim, falar de maneira local, São Luís, porque no estado todo você não tem muita essa dificuldade. Se você for a algum outro município, aí você às vezes não vai ter dificuldade com vagas. Mas São Luís é um problema sério. Então eu vou falar um pouco da nossa atuação enquanto promotor de justiça de São Luís. É um debate permanente. Eu recebo
até agora, mês de julho, nós estamos em julho, ainda se recebe pedido de matrícula de aluno, que é inadmissível. Então, você está praticamente já para o segundo semestre, e isso ocorre muito. Nós tivemos muitas demandas esse ano novamente. E eu abro assim um parêntese para dizer que nós temos um grande problema aqui em São Luís, principalmente em São Luís. Nós temos limites com São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Vamos deixar a Raposa de lado, que o problema não chega conosco. Mas mais é com São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Com essas novas moradias desse programa habitacional Minha Casa Minha Vida, inúmeros e centenas de condomínios que foram construídos, esse é um grande problema. Porque às vezes as pessoas moram lá em São José de Ribamar ou vêm para cá ou vice-versa, ou sai daqui de um bairro X vai para outro. E começa a ter esse problema. Então, eu não tenho esse dado assim concreto, mas alguns arriscam, por exemplo, o Conselho Tutelar, somando todos os conselhos, até o mês de maio, por assim, diziam que tinha algo em torno de 400 deficiências ou 600 deficiências de vagas, né, na rede municipal. Estadual, você não tem quase esse problema. A rede estadual, eu não enfrento quase o problema de pedido de vaga. A oferta ela é regular e dá para você suprir. O problema maior que nós temos hoje é na rede municipal. É a educação, é o ensino fundamental. E com maior ênfase na 5ª e na 6ª série. Aí eu respondo, o Estado, até antes do governo do Flávio Dino, ele ofertava o ensino fundamental também. Em quase todas as grandes escolas que nós temos aqui em São Luís, você tinha o ensino fundamental. Gradativamente, eles foram retirando o ensino fundamental da rede estadual, dizendo, não, é atribuição, ou então é competência do Estado cuidar do ensino médio. Como se fosse obrigação, mas não é só obrigação, é prioritariamente ou prioridade. Está lá na Constituição Federal. Ao Estado cabe, prioritariamente, ofertar a modalidade de ensino do ensino médio. Pronto. E cabendo ao município a educação infantil e o ensino fundamental, onde está o maior número de alunos. O município de São Luís, aí eu vou falar de São Luís, ele tem um déficit de vagas muito grande, porque mais ou menos uns 10 anos, 12 anos, não se construía prédios novos em São Luís Escolares. Nós trabalhávamos com prédios construídos na gestão do Jackson Lago e na gestão do Tadeu Palácio. Gestão do Castelo, gestão do Edivaldo Holanda há 8 anos. Né? E agora começaram a construir alguns dessa gestão do Braide. Então, você tem praticamente 8 com 4, 12. 12 anos ficaram para trás sem construção praticamente nenhuma na ilha. Se você construir for algo em torno de umas 10 escolas, for muito. Aí você tem crianças e mais crianças chegando. Né? Creches, sem construção de creche. Então, esse é um grande complicador. E fora o êxodo, né? Que você vê essa questão do pessoal do interior do estado, dos municípios deslocando para a capital. É muita gente chegando em São Luís. Cada família que chega hoje, por conta eu até digo assim, o Bolsa Família, por exemplo, cada família, ele chega com no mínimo 3, 4 meninos. Eles têm que estudar, direito de estudar, mas você às vezes chega, não tem vaga. Esse é o grande problema. Nós temos uma resolução do Conselho Estadual de Educação e também o Conselho Municipal, dizendo lá o quantitativo máximo aceitável de alunos por sala de aula. Se nós fôssemos, o Ministério Público fosse cumprir rigorosamente isso, aí mesmo é que nós teríamos muitos alunos fora de sala de aula. Então eu vejo assim, nós temos pedidos formulados, ações judiciais ajuizadas, procedimentos instaurados, cobrando do município. Aí eu estou falando do município, que o Estado, de maneira geral, como eu estou dizendo, nós não temos quase essa deficiência. Mas, de maneira geral, no município de São Luís, obrigando o município a construir novos prédios. Tanto é que, recentemente, foi divulgado, não é falácia, daquelas escolas
das creches, de 25 creches do governo do Edivaldo Holanda, de Castelo para Edivaldo Holanda, que foi ficando. Agora retomaram, acho que mais 8 creches dessas. Isso vai dar um certo alento, mas ainda não é o suficiente. E nossa população está crescendo cada vez mais, né? Eu me animei muito, fiquei assim feliz com essa medida do governo federal recente, esse Pacto pela Educação, de retomar a conclusão de todas as obras federais, em torno de mais de 2.000 obras no país inteiro, e no Maranhão é um dos maior número de escolas, em torno de 600 e tantos prédios, de obras inacabadas. Você viaja, Thales, Isaías, no interior do estado, você olha aquelas quadras, só estrutura. Aquilo tudo é obra do governo federal que ficou interrompida, paralisada. Às vezes escolas, creches, aqui em São Luís, várias nós conseguimos já retomar. Com muita briga, muita luta, conseguimos retomar. Mas no interior do estado temos. Então nós temos 600 e tantas obras no estado que precisam ser acabadas, concluídas. E agora com o Pacto pela Educação, que saiu agora recentemente, inclusive o governo do estado já falou sobre isso, o secretário de Educação, mas é federal. Vão se retomar todas essas obras a fim de que sejam concluídas. Com isso, eu acho que a gente dá um avanço grande aí no caso de ter mais oferta de vagas. Com certeza. Mas é um problema sério, que Exatamente. precisa ser sanado, e o Ministério Público não é calado, não é, vamos dizer assim, omisso com relação a isso. Eu posso afirmar que a gente tem trabalhado muito, e não nos satisfaz apenas assim, o filho de Isaías chegou e precisou de uma vaga, aí eu consegui a vaga para o filho de Isaías. Isso não resolve o problema. Eu quero que vários filhos de outros também não precisem vir à promotoria pedir uma vaga para conseguir estudar. Perfeito. Bom, a gente encerra mais um bloco, vamos para o intervalo, fica com a gente, programa Sem Filtro, volta já já. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro. Hoje o nosso convidado é o promotor Paulo Avelar, titular da primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público. Eu começo esse bloco com Isaías Rossi. Isaías, sua pergunta, por favor. Bom, doutor, nos últimos dias a gente tem observado uma escalada muito grande, né, de violência nas escolas, principalmente contra o professor. Falas que incitam a violência, e a gente observa que inclusive há escolas, não só aqui na capital, mas no Brasil, que sofrem com déficit de profissionais para dar aula e, portanto, provoca essa evasão escolar, afetando a educação, prejudicando, claro, o ensino-aprendizado. De que forma, no seu ponto de vista, seria possível, né, encontrarmos uma ferramenta para tentar melhorar essa situação e que possa, por exemplo, amenizar esse impacto psicológico na cabeça dos professores? Okay. Antes da pandemia, vamos fazer aí um termo, nós já vínhamos sofrendo com essa questão da violência, né? E eu acho que se nós fizermos uma avaliação, o mundo mudou muito, né? As estruturas familiares mudaram, a questão econômica continua mudando e isso tudo tem influência, né? Também os costumes também começaram a mudar muito. A questão da própria hierarquia disciplinar em casa, a obediência à família, a participação da família junto à escola, porque nós sabemos que nós temos muitas famílias, muitos pais, vamos dizer assim, que levam a criança para a escola e dizem assim, está aqui, entregou. É como se assim, daqui para frente eu não tenho nada a ver com isso, eu só quero, agora tenho a responsabilidade na hora que eu receber. Aqui é com vocês, se viram aí. E não é assim, não é? A gente sabe disso. Então, com a pandemia, houve uma mudança muito grande. Então, a gente pode começar a falar um pouco disso. Mas isso não quer dizer que justifique que foi só com a pandemia que veio a violência. Não, ela já vinha existindo antes. E a gente vinha trabalhando, o Ministério Público, no meu caso, da minha promotoria, nós realizamos aí 5 fóruns de discussão da violência no espaço escolar. Mas nesse sentido aí que você fez a pergunta, Zé, muito pertinente. Nesse sentido de também orientar, de conscientizar, de qualificar também o próprio professor, mostrar também conhecimentos assim das armas que ele tem, capacitá-los para as armas que ele tem para combater a violência. Porque não precisa combater a violência ninguém combate com violência, violência com violência. Mas nós temos instrumentos
Nós temos instrumentos como o ECA, nós temos instrumento que é a própria LDB, nós temos instrumento da própria Constituição Federal, e que muitas das vezes, muitos professores, eu falo isso com muita tranquilidade, muitos gestores desconhecem. Vamos dar um exemplo aqui. Muitos gestores, às vezes muitos professores, confundem o que é um ato infracional, que é um crime, de um ato indisciplinar, né? Para eles, ou tudo é a mesma coisa. Então, é muito difícil. Nós fizemos esses fóruns exatamente para tentar qualificá-los, capacitá-los mais para poder chegar a essa discussão. Mas, com a pandemia, o Estado, eu falo Estado como um todo, não só Estado e município, né? Não é só Estado, mas o município também, ele começou a perceber que ele precisa também dar esse socorro, esse suporte nas escolas. Trazer profissionais especializados em áreas X, multidisciplinares, no sentido de dar suporte também para esses professores, orientados, principalmente suporte psicológico. Aí nós temos muitos professores doentes, que já vinham antes, e como eu falei ainda há pouco, olha, a questão da superlotação em sala de aula, isso é um fator que ocasiona uma doença psicológica tranquilamente, porque é muita criança na sala de aula, você não consegue, e às vezes tem um professor para uma sala 2, quando precisava de um mínimo 2, etc. E às vezes você tem salas que você tem 40, quando só podia usar 20, 25. Então você vê logo a desproporcionalidade, e isso ocasiona. Mas a gente tem discutido, eu acho que na época da pandemia, e depois os instrumentos que começaram a surgir, tanto a rede municipal de São Luís, quanto o governo do estado, a rede estadual, tem trabalhado muito nessa questão de orientação, de dar suporte com equipes, né, de profissionais para cuidar também do professor, cuidar da saúde do professor, né? Isso é importante. Não só cuidar do aluno, mas cuidar do professor. Esse principalmente precisa desse apoio. E aí o Ministério Público, nós estamos sempre engajados nesse sentido e caminhando juntos nessa luta. Bem colocado, promotor. E agora, então, eu passo a palavra ao jornalista Thales. Professor, qual a sua visão em relação às escolas cívico-militares? E o senhor acredita que a polícia tem papel de garantir respeito e disciplina na escola? Então, vamos lá. Hoje mesmo saiu agora aí um ofício, né? Não foi ainda uma lei que revogou aquele anterior, um ofício orientando aí o MEC a questão ou foi ontem, né? A extinção dessas escolas cívico-militares. Nós temos que deixar bem claro assim para a sociedade uma coisa, nós temos escolas militares na essência, tipo formação de militares. Essa é uma escola que não vai deixar de existir, isso tem escolas boas, então elas têm ali o seu direcionamento para rigor mesmo na disciplina, na questão da formação do militar de carreira, né? Eu vou até usar assim, militar de carreira. Agulhas Negras, etc., no Dom Pedro, no Rio de Janeiro, uma opção. Nós temos umas 6 ou 7 ou 10 no máximo no Brasil inteiro. Depois começaram a serem criadas as escolas militares nos estados, né? Para os adolescentes. Que são escolas da rede estadual e hoje até rede municipal, também começaram essas das cívico-militares, com esse atual do governo passado do Bolsonaro, né, que foi instituído. São 200 e tantas escolas no Brasil, ainda bem que não aumentou muito, não. Então nós temos, por exemplo, aqui em São Luís nós temos a Bombeiro, a 2 de Julho, e nós temos a Tiradentes. São escolas boas, gosto das escolas, gosto da essência delas. A questão delas, agora, não são escolas que são instituídas para a formação de militar, elas são cívicas. Mas elas têm todo um diferencial em termos disciplinar. Eu tenho discutido muito isso, né, porque eu creio que a disciplina não precisa ela ser uma escola militar para ser disciplina. Está faltando aí alguma coisa da gente. Por que meu filho que vai à escola militar, ele é direitinho, não sei o que, ele consegue... E outra escola, ele vai lá, ele bagunça, etc. Não é assim. Está faltando alguma coisa, né? Então, eu acho que necessariamente não precisamos também, eu concordo, não precisamos de escola cívico-militar para poder ter disciplina. Está faltando, talvez, maior qualificação, maior capacitação dos nossos próprios gestores, maior envolvimento da família e mostrar à família que ela é que tem que dar essa educação para que a criança chegue na escola
e mostre o que ela aprende lá na casa dele, né? E não vamos dizer assim, não, mas é porque hoje tem muitas famílias aí vulneráveis. Gente, sempre existiu. Isso sempre existiu. Eu acho que todos nós estamos aqui passando por... Eu estudei em escola pública a vida toda. E sou grato por isso até nessa nossa universidade, concluindo aqui minha formação superior e pós. Mas, assim, eu não sou muito favorável. E eu acho que a gente não precisa necessariamente de que tenhamos escolas militares para que a gente possa ofertar uma educação de qualidade. E tem várias discussões, por exemplo, às vezes eu tenho até a demanda judicial nesse sentido, não para acabar, mas a questão de cobranças de taxas, que às vezes, muitas das vezes, as escolas militares, elas cobram, nossas daqui, cobram taxas, às vezes exorbitantes. Não, porque a gente precisa dar uma formação, não é isso. Vocês são bancados pela rede, pelo Estado, através da SEDUC, vocês têm todos os professores, vocês têm isso, aquilo, outro, tal. É isso. Agora, o que está precisando mesmo é uma revolução nessa rede nossa, nessa questão de formação mesmo. Formação continuada, mostrar para o professor o que ele tem que fazer. A gente vê hoje situações, né? Às vezes em sala de aula, meninos quebram a sala de aula toda. Gente, tem alguma coisa que está errada. Isso não é só dizer que é porque não tem alguma coisa errada que a gente precisa ver. Hoje mesmo eu estava numa discussão, nós vamos realizar, eu vou convidar o nosso Sem Filtro, nosso programa, e agora os nossos blogs aqui, o Thales e o Isaías, depois eu fazer a questão de convidá-los, no dia 29 e dia 31. Nós vamos realizar 2 fóruns de debate sobre a violência no espaço escolar. Perfeito. Tá? Eu vou passar depois, eu quero o endereço de vocês. Pode encaminhar aqui para a TV UFMA também. Para vocês fazerem, participarem conosco, vai ser muito interessante, tá certo? É isso. Perfeito, tá? Eu acho que é por aí. Então, olha, com esse debate, vamos às considerações finais, começando pelo Isaías. Primeiro, eu queria agradecer a direção da TV UFMA, agradecer a produção do programa Sem Filtro. Obrigada, Isaías. O colega Thales Castro que participou desta edição, e ao doutor Paulo Avelar. Né, doutor? O senhor tem sido um exemplo de atuação do Ministério Público dentro de uma área importante que a gente considera importante, que é a educação. Eu acho que sem educação a gente não consegue as transformações verdadeiras que o município, o Estado e o país precisam. E eu quero encerrar, doutor, com uma pergunta que o senhor também talvez pode responder ao final, né, desse bate-papo das suas considerações finais. O senhor poderia destacar aqui para a gente qual foi aquele exemplo que, ao longo da sua carreira, atuando como promotor da educação, o senhor conseguiu resolver, que lhe emocionou enquanto pai, enquanto promotor, enquanto homem que quer garantir esse direito, que é o direito à educação? Perfeito. Thales. Quero também agradecer à TV UFMA, a produção do Sem Filtro, pelo convite. Thales. Também hoje, dividindo aqui a bancada com um amigo, colega Isaías, que também dividiu por muito tempo comigo a bancada do programa Tá na Pauta, que é um programa radiofônico aí que contribuiu muito com a sociedade ludovicense do Maranhão, discutindo temas importantes, inclusive da educação. Parabenizar o Ministério Público, na pessoa do Dr. Paulo Avelar, pelo brilhante trabalho que vem sendo desenvolvido no Ministério Público nessa área da educação. Obrigada, Isaías. Obrigada, Thales. Dr. Paulo. Então, vamos finalizando assim. Eu também quero agradecer a produção do programa. O Eduardo me chamou várias vezes. A semana passada eu não pude vir, mesmo por uma questão de impedimento aí, pessoal. A você que conduziu muito bem o nosso programa. Aos nossos jornalistas que colaboraram conosco, nos ajudaram esse debate. Na verdade, esse grande bate-papo, né? Sim. E bom, porque é sem filtro, então a gente não precisa estar pensando muito para responder. E foi um prazer muito grande, viu, Thales e Isaías? Prazer grande. Eu poderia dizer, Isaías, que muitos momentos me emocionaram. E que tanto me emocionaram e me realizaram como promotor de justiça, que eu já podia ser, dentro da minha carreira, eu já podia ser procurador de justiça. Então, eu vou fazer 20 anos de promotor de justiça, sou o promotor mais antigo da capital, me honro por isso. Tem muita honra de dizer, sou o decano, mas só agora estou me inscrevendo para ser procurador, ou seja, para a nossa segunda instância. Tá? Bem diferente da atuação que nós temos aí como promotor. Mas dizer que tem algumas situações que a gente realmente... Olha, eu acho que não teria... Vou dar pelo menos uns dois ou três. Uma coisa que me emociona muito é ver aqueles nossos alunos na ilha do Jacamim e da parte de lá que a gente atravessa,
da ilha. Aquelas crianças, Tauamirim, atravessando naquelas canoinhas no ponto que aconteceu um acidente. E nós fizemos um trabalho grande e pressionamos na época do João Castelo e depois também, agora voltou a funcionar, as nossas lanchas apropriadas do caminho da escola, transporte digno e etc. Nos emociona muito, às vezes você pode dizer, o promotor chega 10 horas no gabinete, a minha pedagoga, assessora que está bem ali comigo aqui, a Márcia, que é meu braço direito, às vezes 6 horas da manhã, quantas das vezes, Márcia, vamos lá, e o motorista vai nos apanhar, e a gente vai lá para a linha de ônibus, saber como é que está o transporte escolar, aquela denúncia de criança amontoada. E no momento que a gente chega lá, e que aqueles pais nos olham e vê quem está fiscalizando, e nos agradece, muito obrigado, ninguém faz. Isso aí é uma coisa que não tem preço, né? E que realmente nos rejuvenesce sempre, e a gente está sempre aí. Mas tem muitas coisas, às vezes as situações que a gente consegue, às vezes até uma matrícula de uma família que já rodou a CEMED, já rodou a SEDUC, já rodou todo mundo, o conceito aí não tem mais esperança nenhuma e a gente consegue, né? Isso. Então é isso. Esse é o nosso papel, a nossa missão. O Ministério Público é isso, promotor de justiça, é promover justiça social. É isso. Doutor Paulo Avelar, muito obrigada pela sua participação. Prazer recebê-lo. Parabéns pelo trabalho. Agradeço mais uma vez e estou à disposição. Num outro momento, estar aqui para qualquer debate dentro daquele que a gente faz na nossa atuação. Muito obrigada. Jornalistas, nossos amigos, convidados, Isaías e Thales, obrigada, sempre atendendo aqui o convite da TV UFMA e convidado sempre também a retornar. Obrigada pela participação. E essa edição do programa Sem Filtro fica por aqui, uma edição necessária para debatermos os desafios para a educação aqui no nosso estado. Então você pode rever toda a nossa programação, todo o nosso programa nos nossos canais, né, nas redes sociais e também no YouTube. A gente fica por aqui lembrando também que o Sem Filtro é toda terça-feira e a gente espera você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.